Oi, eu sou o Zé e hoje eu vou falar sobre o quinto volume da série A Torre Negra, que é o Lobos de Cala, do Stephen King. E a leitura da série A Torre Negra ela foi organizada em 2017 pela Jéssica Alves, do canal Ex Libris, que ela fez um projeto de releitura da Torre Negra. Então, se vocês quiserem acompanhar mais, tá o link dos vídeos dela aqui na descrição. E eu, como sempre atrasado na leitura do projeto, vim apenas hoje falar sobre o quinto livro. Inclusive, esse quinto livro ele é o preferido de muita gente, pelo que eu vi na internet. Ele é o favorito do Luiz, do canal Meia Toa, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. E a história ela começa um pouco diferente das outras histórias da Torre Negra. Aqui a gente vai conhecer a cidadezinha de interior chamada Cala Bryn Sturgis, que, pelo que parece, é uma cidade totalmente agrícola. E nessa cidade a gente vai encontrar uma peculiaridade. Os habitantes dela normalmente só têm filhos gêmeos. Mas infelizmente, de 20 em 20 anos, aproximadamente, uns seres que a gente não sabe o que são, mas que eles são denominados como lobos, eles vêm de uma região chamada Trovão até aquela cidadezinha e roubam cada um dos gêmeos. A gente não sabe muito bem o que eles fazem com esses gêmeos que eles levam, mas depois de algum período eles devolvem essas crianças e essas crianças elas voltam modificadas. Elas voltam como runts, que são as crianças que vêm com uma deficiência intelectual muito grave e elas também costumam crescer muito. Elas se tornam uma espécie de gigantes e isso causa muita dor para eles. E como eu já falei, isso é um costume que acontece de 20 em 20 anos, mas dessa vez, naquele momento, uma das famílias está revoltada com isso porque elas não querem que os seus bebês, as crianças, sejam levadas por esses lobos. Então a parte da população vai se revoltar, vai querer lutar para proteger as crianças, enquanto outra parte que é mais dos fazendeiros, mais ricos da cidade, e as pessoas que não têm filhos para serem levadas naquele momento não vão querer entrar em atrito, porque já se foi tentado lutar contra esses lobos em algum momento, mas eles perderam. E o que a gente sabe dos lobos é toda uma gama de referência que o Stephen King vai trazer para a história. É como se fosse uma espécie de cavalaria, que eles parecem muito o Senhor Destino, e que eles usam armas que são muito parecidas com sabres de luz do Star Wars, e eles também têm um tipo de bomba com asinhas que lembra muito o pomo de ouro do Harry Potter. E aí é onde entra o Holland e o seu catete. Os habitantes dessa cidade eles estão sabendo que está se aproximando por ali um grupo de pistoleiros, então eles decidem usar os pistoleiros para combater os lobos. Isso porque os pistoleiros eles não só matam pessoas, eles são aquela espécie de cavalheiros, então eles têm que ajudar as pessoas pro bem. E até aí a história parece muito interessante, porque me lembra muito até as histórias do Caverna do Dragão, que vem os forasteiros, chegam numa cidade que está precisando de ajuda e eles vão ajudar aquela cidade. E é muito interessante a gente ver os habitantes daquela cidade, a gente ver como é que o Roland se comporta com eles, como é que ele age nesse tipo de situação. Mas a história não fica só nisso. Eu acho que como o quinto livro ele foi escrito muito tempo depois do quarto, o Stephen King ele teve a ideia de colocar outras histórias paralelas até para deixar a história da Torre Negra um pouco mais fechada. E isso fez com que o livro ficasse bastante extenso. Dentro dessa cidade, eles vão ter um líder religioso, que é o Padre Callahan, que para quem não sabe, ele é um personagem de um dos primeiros romances do Stephen King, que é A Hora do Vampiro, que atualmente ele está sendo lançado como Salem Slot. Então, se você ainda não leu esse livro, pode ser que na leitura de Lobos de Cala você tenha alguns spoilers do que acontece no final de Salem Slot. Então o Stephen King ele vai pegar a história desse padre de outro universo, ele vai conseguir colocar o universo desse padre dentro do universo da Torre Negra e ele vai passar grande parte do livro também explicando como ele fez isso. Essa parte até é muito interessante também, tanto porque eu já tinha lido A Hora do Vampiro antes, então foi muito prazeroso para mim ler essa parte do padre. Eu não sei se para quem não conhece a história do A Hora do Vampiro ou Salem Slot, isso também vai ser interessante. Mas a importância que esse padre traz para a história é que ele vai estar guardando a bola mais poderosa do mago, que é a bola preta. E essa bola preta, ela tem um poder de colocar os personagens em estado de Todashi. Eu não sei muito bem explicar como é esse estado de Todashi. Eu acho que para quem leu It, a coisa fica mais claro de entender esse estado, que era aquele estado que os personagens de It saíam do corpo deles e começavam a ter visões ou meio que uma viagem astral de outro tempo e espaço. É basicamente isso esse estado.
E é através desse estalo de Todashi que eles ficam entrando durante a história, que eles vão ser levados a uma Nova York de outro universo, que existe uma representação da Torre Negra na forma de uma simples rosa. E essa simples rosa, ela tá tendo um perigo de ser destruída por uma corporação chamada Corporação Sombra. Que é uma corporação que tem ciência que aquela rosa é a Torre Negra, e fica meio sugerido na história que se uma Torre Negra em qualquer tempo ou espaço é destruída, todas as outras também são. E destruindo a Torre Negra, um ser mais poderoso, um ser caótico, que é conhecido como Rei Rubro, ele vai poder entrar no nosso universo e fazer as maldades que ele quiser. Sei lá qual é o objetivo desse Rei Rubro, que a gente até então não sabe. Então no Lobos de Kala, a gente tem a história da defesa da cidade contra os lobos. A gente tem a história dessa Torre Negra que precisa ser defendida em Nova York. E a gente tem a história também desse padre Callahan. E além disso tudo, a gente tem a gravidez da Susana de um demônio que a gente não sabe como esse bebê vai nascer e em que momento esse bebê vai nascer. Eu acho que por conta de várias histórias paralelas, a leitura não foi tão agradável pra mim. Eu demorei uns 6 meses pra terminar a leitura da Torre Negra. Eu fui intercalando com outras leituras, tive ressaca literária enquanto lia. Então essa leitura não me foi muito agradável. Mas o que eu posso falar é que o Stephen King, ele juntou muitas pontas soltas que haviam na história. A gente sente um avanço em direção à Torre Negra, um avanço que já deveria ter acontecido porque já é o 5º livro. A história é bem arrastada, então eu acho que você só se interessa se você gosta muito mesmo desse universo. E diferente dos outros livros, eu acho que as personagens femininas na história, elas têm muito mais importância, elas têm muito mais voz, deixando de lado aquelas outras personagens femininas que já existiam na história, que basicamente sofriam violência o tempo todo e não tinham muita atitude na história. Sobre esse volume, os personagens principais, eles também não foram muito aprofundados. Eu acho que o autor deu muito mais importância aos personagens da cidade, que não vão ficar para a história, e muita importância também ao padre Callahan. Então a gente não vai perceber muita mudança nos personagens, a não ser na nova personalidade da Susana, que eu acho que já tinha 3, colocar mais uma é um pouco demais. Além disso, vai ter referência constante ao número 19. Chega uma hora que irrita, porque tudo para aqueles personagens é 19. Assim como o número 19, eles vão focar bastante no dialeto da cidade. Então a gente vai ter vários termos específicos que chegam a ficar demais também, que meio que enche o saco. Mas é um livro que vai te aprofundar mais nessa questão de tempo, espaço, universo paralelo, de qual é o propósito da Torre Negra e quem é que tá querendo destruir a Torre Negra. Então eu acho que é por esse motivo que isso justifica tanta história paralela e tanto vai e vem, que pra mim foi enfadonho, mas eu acho que pra quem gosta do estilo, vai ser um prato cheio. Então se vocês já leram o 5º volume da Torre Negra, não se esqueçam de comentar aqui embaixo quais foram as suas impressões, o que é que vocês acharam, se vocês notaram algo diferente na história que eu não comentei aqui. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, principalmente Instagram, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!